Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos membros da banca pelo aceitar o convite, professora Eliane, professora Camila, professora Luciano, professora Eder. Agradecer a meus orientadores, Leonardo e Celso, muito obrigada. Então, hoje estamos aqui, estou aqui para apresentar para vocês meu trabalho com o título Modelos hidrológicos híbridos para a bacia do Rio Paraíba do Sul, acoplando redes neurais artificiais como transformada variable para a previsão de vazão em curto prazo, com ênfase na previsão de vazões extremas. Então, a apresentação vai consistir em uma introdução, materiais e métodos, metodologia proposta, resultados, conclusões, perspectivas de trabalhos futuras e referências. Então, caracterização do Rio Paraíba do Sul. A bacia do Rio Paraíba do Sul é de grande importância para o Brasil, pois engloba os 3 maiores estados brasileiros em população, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Desempenha há mais de 300 anos função estratégica nos diversos ciclos de desenvolvimento econômico e ocupação territorial brasileira, o que vai imprimir uma das suas principais características e dos conflitos no múltiplos usos de suas águas, no abastecimento urbano, na diluição de esgotos, indústrias, agricultura, geração de energia elétrica. A bacia está localizada entre os maiores polos industriais, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Comporta um complexo parque industrial com mais de 6.000 fábricas e 120 usinas hidroelétricas em operação, que representam por cerca de 11% do PIB nacional. Em um contexto de significativas intervenções no curso do Rio Paraíba do Sul, que somados impactam seu regime de vazão e aceleram sua degradação, estudos voltados para desenvolvimento de modelos de previsão de vazão são de grande importância, tanto para uma melhor gestão, tanto para a disponibilidade, quanto para a qualidade da água. A vazão é um dado de fundamental importância, pois está conectado com quase todos os fatores ambientais, sociais e econômicos relacionados à água. Nos últimos anos, registrou-se a formação de um significativo corpo de estudos sobre hidrologia na bacia do Rio Paraíba do Sul. Entretanto, quase não existe os registros na literatura dos estudos que aplicam técnicas de inteligência computacional na modelagem de vazão no contexto do Rio Paraíba do Sul. Então, um desafio atual às pesquisas em modelagem de recursos hídricos é fazer com que o conhecimento científico seja disponibilizado de forma acessível e contribua efetivamente para a tomada de decisão em gestão ambiental. Os resultados deste estudo podem ser úteis para a engenharia hidrológica e para tomadores de decisão em previsão de vazão de rios, impacto de períodos de seca, reação a inundações em cidades, planejamento de disponibilidade hídrica em áreas urbanas, na irrigação e na distribuição sustentável de água. Então, atualmente, na área de recursos hídricos, existem duas abordagens de modelos hidrológicos, modelos conceituais e modelos empíricos. Modelos conceituais representam os subprocessos internos e mecanismos físicos do ciclo hidrológico. Geralmente exigem uma grande quantidade de dados de entrada que nem sempre são disponíveis ou podem ser difíceis de obter. Envolvem uma solução de um sistema de equações diferenciais, são computacionalmente custosos e limitados a uma duração restrita. Além disso, apresentam limitações quanto às alertas de inundação, pois o tempo de execução desses modelos costuma ser bastante longo. Por outro lado, os modelos empíricos consideram o sistema hidrológico como uma caixa preta, buscam compreender a estrutura interna do processo físico usando as informações de vazão do rio, buscam encontrar relações não lineares de dados de entrada e saída, sem a necessidade de entendimento dos fenômenos naturais. Tomam emprestadas técnicas desenvolvidas em áreas como estatística, aprendizagem de máquina, inteligência computacional e soft computing, entre outras.
Entre os modelos de inteligência artificial, as redes neurais são consideradas uma das mais aplicadas na área de recursos hídricos. No entanto, a presença de sazonalidade, interesses temporais, falta de dados de entrada, falta pré- ou pós-processamento, podem não permitir que os modelos de inteligência artificial ou redes neurais lidam adequadamente com dados de vazão natural não estacionários. Previamente, durante a pesquisa, a aplicabilidade dos alguns métodos de aprendizagem de máquina na previsão de vazão a curto prazo foi investigada. Foram aplicados tais métodos como modelo linear, random forest, redes neurais, ARMA, ARIMA, gradient boosting, LSTM, mas, entretanto, algumas dificuldades ao longo de pesquisa foram identificadas, como previsão, por exemplo, previsão defasada, quando as previsões do modelo são deslocadas para frente, principalmente nas horizontes mais distantes. E baixo, por exemplo, baixo desempenho de modelos em relação à previsão dos picos. Durante a busca pelos métodos que auxiliam na melhora da modelagem de vazão nos horizontes distantes e no aumento de precisão das previsões de vazões extremas, optou-se pela utilização a transformada Wavelet. Os resultados alcançados por acoplamento a redes neurais com Wavelet foram muito superiores, especialmente na previsão dos vazões extremas e nas horizontes mais distantes. E, além disso, essa abordagem conseguiu solucionar muito bem o problema da previsão defasada. Então, na última década, a análise Wavelet foi investigada em várias disciplinas da hidrologia e descobriu-se que ela é muito eficaz em dados estacionários. O número de trabalhos empregando modelos baseados em Wavelet na área de recursos hídricos vem crescendo constantemente nos últimos anos e de grande interesse devido à precisão e robustez da abordagem. No entanto, alguns autores salientam que o desenvolvimento e interpretação adequadas das previsões baseadas em Wavelet nem sempre estudados com cuidado, e o que muitas vezes resulta em previsões que não podem ser usadas em cenários da vida real. Algumas transformadas Wavelet, por exemplo, como Wavelet discreta, devido às suas próprias estruturas, utilizam dados do futuro da série temporal para calcular seus coeficientes no presente. Este problema é conhecido como o problema de dados futuros em condições de contorno. Se não levarmos em conta esse problema de contorno na decomposição Wavelet, é provavelmente que surja um problema de superestimação e que leva aos resultados não confiáveis, ou seja, vai criar os modelos que não podem ser aplicados na prática. Na revisão bibliográfica feita nesse estudo, notou-se que quase todos os trabalhos revisados nos últimos 10 anos utilizam-se a transformada Wavelet discreta em seus modelos de previsão e que, em termos desse problema, é considerada incorreta de usar. E poucos estudos, aqui eu marquei com vermelho, utilizam a transformada correta em termos desse problema. Em contraste da maioria dos trabalhos relatados em tabela e com o intuito de fornecer a abordagem que permita alcançar a aplicação em tarefas de previsão no mundo real, presente estudo adotou algoritmo apropriado, algoritmo de decomposição, e portanto, fornecendo os modelos práticos. Então, objetivos. Então, o objetivo principal desse estudo é desenvolver os modelos hidrológicos híbridos com precisão superior para caso da bacia do Rio Paraíba do Sul, combinando redes neurais artificiais como transformada Wavelet para a previsão de vazão diária em curto prazo, com ênfase na previsão de vazões extremas. Com o intuito de alcançar o objetivo principal, propõe-se os seguintes objetivos específicos.
Na etapa de pré-processamento de dados, investigar a influência de diferentes variables na precisão da previsão de vazão e escolher a variable mais apropriada para a modelagem de vazão em curto prazo. Desenvolver robustos modelos híbridos acoplados a redes neurais e transformada variables, a TRUA. Aplicar os modelos desenvolvidos na previsão de vazão de 1, 3, 5 e 7 dias à frente em 8 estações pluviométricas distribuídos na bacia, comparar a capacidade preditiva de modelos baseados em variables e redes neurais com modelos regulares de redes neurais artificiais para diferentes horizontes temporais. Analisar a capacidade preditiva de modelos baseados em variables na previsão de vazões extremas, baixas e altas, em diferentes horizontes temporais, no cenário de seca e risco de inundação. Então, materiais e métodos. As transformações matemáticas são aplicadas a sinais para obter uma informação adicional do sinal que não está prontamente disponível no sinal bruto. Em uma análise de sinais, se uma variável matemática ou física muda rapidamente, dizemos ela é de alta frequência. As séries temporais hidrológicas são consideradas como um sinal estacionário com muito ruído e de alta frequência, pois existem muitas mudanças rápidas na série. E muitas vezes as informações que não podem ser prontamente vistas no domínio de tempo podem ser vistas no domínio de frequência. A transformada Fourier fornece informações de frequência de um sinal, mas não diz quanto no tempo as frequências existem. Por outro lado, para resolver esse problema, foi proposta a transformada Weber, qual não apenas nos diz quais frequências estão presentes no sinal, mas também em que momento essas frequências ocorrem. A ideia é que, em baixas frequências, a resolução temporal é baixa. A onda de baixa frequência, ela muda lentamente no tempo, ou seja, não precisamos ter uma grande resolução para medir coisas que mudam de forma lenta. A grande resolução temporal. À medida que a frequência aumenta, é necessário aumentar a resolução temporal. Precisa saber quando exatamente acontecem as mudanças na série, pois agora as coisas mudam mais rápido no tempo. E assim, para obter mais informações, é preciso de aumentar a resolução temporal e reduzir a resolução espectral do sinal. Na decomposição de Fourier, pegamos um sinal, uma série temporal, e projetamos ele em uma base ortogonal de senos e cossenos. Mas na decomposição Weber, a base ortogonal será uma hierarquia de funções ortogonais que vai se modificando, ajustadas, para justamente se encaixarem nesses menores retângulos de resolução de frequência. Sempre começamos com a mais Weber, que é chamada Psi. Existem vários Webers mais diferentes que podem ser usadas. A Weber para uma aplicação específica é geralmente escolhida com base de qual bem ela corresponde às características dos sinais que estão analisados. A diferença entre uma onda sinusoidal e uma Weber é que a onda sinusoidal é infinitamente longa e a Weber está localizada no tempo, o que implica que a maior parte da energia está restrita a um intervalo finito, e a função é zero por desse intervalo. Isso permite que a transformada Weber obtenha informações de tempo, além da informação de frequência. Através de transações e de notações de Weber, podemos obter outras Webers que são chamadas como Weber filhas, para adaptá-las a cada uma das resoluções. A parâmetro de notação A mede o grau de compressão em escala, ou seja, comprimir e esticar a Weber, e a translação B determina a localização de Webers no tempo, ou seja, mover de esquerda para a direita. A transformada Weber em si pode ser representada como um produto interno entre a mais Weber e a série temporal X de T, que é a ser transformada.
Essa equação mostra que o sinal de uma dimensão é mapeado em uma nova função, em um espaço bidimensional, uma escala A em translação B, pela transformada Weber. O grupo de coeficientes T associados a um sinal, uma nova função obtida através da Weber-Smart. Isso é transformada Weber contínua. A diferença entre ela e transformada Weber discreta está no conjunto de escalas e posições em que cada transformada opera. A transformada contínua pode operar em todas as escalas, mas isso é extremamente caro computacionalmente. E para reduzir a carga computacional em transformada Weber discreta, os coeficientes Weber são calculados apenas em um subconjunto de escalas, com valores discretos de parâmetros A e B. Está usada a grade diática. Na prática, a transformada Weber discreta é sempre implementada como um banco de filtros, uma cascada de filtros passa alto e passa baixo. O filtro passa baixo vai deixar passar os componentes de baixa frequência do sinal, mas vai rejeitar os componentes de alta frequência em cada nível de decomposição, e assim gerando os coeficientes que são chamados aproximação. Por outro lado, o filtro passa alta, vai deixar passar os altas frequências e vai gerar os coeficientes chamados de talha. O número de coeficientes de aproximação de talha é reduzido pela metade a cada vez para cada nível de decomposição. Isso é chamada da transformada Weber discreta dizimada. A abordagem discreta da transformada Weber pode ser feita com uma versão especial do algoritmo chamado ATROA, em francês significa com buracos. Ao inserir deles para criar buracos no banco de filtro usando a transformada Weber discreta, cada banda de decomposição tem o mesmo tamanho que o sinal original, ou seja, redundante, é dizimação não utilizada. O transformada AT é considerado o algoritmo é considerado como um dos algoritmos mais adequados para fins de previsão hidrológica. E a redundância é útil para detectar características finas dos sinais digitais. Então, resumindo, a transformada Weber fornece uma decomposição útil do sinal original em componentes de alta e baixa frequência, para que esses dados, esses componentes, possam melhorar a capacidade de um modelo de previsão, capturando informações úteis em vários níveis de resolução. E assim, revelada a estrutura do sinal principal, bem como tendências, periodicidades, singularidades, saltos, picos, que não podem ser observados inicialmente no sinal bruto. A arquitetura da rede neural mais utilizada na previsão hidrológica é a rede neural perceptrônica múltipla camadas, MLP. O MLP consiste em uma camada de entrada, onde os dados são introduzidos, uma ou mais camadas escondidas de neurônios interligados, uma camada de neurônios de saída, conectada aos neurônios da última camada escondida, gerando a resposta final da rede. As camadas são ligadas por meio de pesas, que são valores numéricos. O processo de aprendizagem consiste em obter um conjunto de pesas ótimos que vai permitir ao modelo produzir a melhor representação da relação entrada e saída. Esse resultado é obtido fornecendo à rede várias amostras de treinamento, cada um consistindo em um padrão de entrada específico e uma resposta de saída correspondente. A aprendizado é um processo iterativo no qual os pesos são atualizados para minimizar o erro entre a rede e a saída de destino, para arquivar, memorizar a generalização ótima do modelo. O algoritmo de backpropagation é usado no treinamento das redes e consiste em duas fases. A fase de propagação, onde as entradas são passadas através da rede e as previsões de saída obtidas, e a fase de eletropropagação, onde calculando
calculamos o gradiente da função de perda na camada final da rede e usamos esse gradiente para aplicar recursivamente a regra da cadeia para atualizar os pesos na rede. O objetivo de backpropagation é voltar repetidamente e ajustar os pesos de cada camada anterior, executar o algoritmo propagação, fase de propagação, novamente, até minimizar o erro cometido pela rede na camada de saída. A validação cruzada é um processo de reamostragem usado para ajustar esses parâmetros e produzir medições robustas do desempenho do modelo, evitando sobreajuste. Ao lidar com dados da série temporal, a validação cruzada CAFOLD não deve ser adotada, porque a estrutura espacial temporal nos dados não pode ser ignorada, mas nem sempre alguns atores, né, nem sempre respeitam isso na modelagem hidrológica. E uma previsão de série temporal, uma variação de CAFOLD, que é chamada Time Series Split, permite os mesmos ganhos da generalização comum na CAFOLD, mas sem embaralhar as observações. A ideia da validação cruzada, Time Series Split, é dividir os dados em dois subconjuntos a cada iteração, desde que o conjunto de teste sempre venha cronologicamente após o conjunto de treinamento. Na avaliação de modelos, utilizaram as seguintes métricas de desempenho que são comumente utilizadas na área de hidrologia. O erro percentual absoluto médio, MAPE, o coeficiente de determinação R quadrado, que também foi chamado NASH, NCE, e o raiz de erro quadrático médio, RNCE. Então, eu vou partir para a metodologia. Então, as principais etapas de metodologia proposta são apresentadas nesta fluxograma: preparação, tratamento das séries temporais, escolha do wavelet apropriada, desenvolvimento de modelos híbridos baseados em wavelet, desenvolvimento de modelos de redes neurais, aplicação desses modelos na previsão de vazão em curto prazo, avaliação dos modelos propostos. Então, na etapa de pré-processamento de dados, o objetivo foi comparar a influência de diferentes wavelets na precisão de previsão, com base nos resultados obtidos através de vários testes e nas inferências encontradas na literatura. Foi feita uma avaliação comparativa das seguintes wavelets mais: Debouchy, Simlet, Coiflet, Biortogonal, Reverse Biortogonal, Discrete Meyer. Inicialmente, uma exploração preliminar de 3 níveis de decomposição, a saber 2, 3 e 4, também foi realizada. Após executar várias simulações, os modelos com nível de decomposição igual a 3 apresentaram melhores desempenhos em termos de métricas utilizadas e, portanto, para simulações posteriores, as séries temporais foram decompostas usando nível de decomposição igual a 3. A decomposição wavelet em modelos híbridos foi executada através de transformada wavelet a Trois para evitar o problema de dados futuros. Na figura está apresentada a decomposição a Trois em 3 níveis, que gera 3 subséries de detalhe e 3 subséries de aproximação, que são posteriormente utilizadas nos modelos baseados em wavelets. Com o intuito de alcançar os objetivos impostos, foram desenvolvidos 2 modelos híbridos, acoplando o método de pré-processamento de dados baseado em wavelets e redes neurais artificiais. O primeiro modelo proposto, denominado Wavelet 1, envolve o uso de transformada AT acoplada à rede neural MLP, com uma camada oculta e uma saída. A série temporal de vazão e primeiramente decomposta em subséries de aproximação de detalhe. Em seguida, essas subséries, juntamente com a vazão observada não decomposta, são usados como entrada para uma rede MLP.
Na saída de rede, obteve-se a vazão estimada em determinado horizonte de previsão. A vazão estimada para um horizonte temporal I é considerada como uma função de conjuntos finitos de diferentes defasagens temporais de vazão e de coeficiente de aproximação de Thales. Em processo de desenvolvimento de modelos, notou-se que essa abordagem de entrada aumenta significativamente a eficiência das previsões. Então, no segundo modelo proposto, que é denominado o One-Multi, a série temporal de vazão também são decompostas através da transformada Beveridge. Em seguida, os coeficientes gerados são usados como entrada para a rede neural MLP. A vazão observada não decomposta também é usada como a entrada para a rede. As saídas da MLP em seguida são reconstruídas usando a transformada Beveridge à inversa para produzir a vazão estimada. As subséries de aproximação prevista, os subsinais de Thales, para um horizonte I foram consideradas como funções de conjuntos finitos de diferentes de passagem de aproximação de Thales e de vazão observada. Para a geração de conjunto de entrada e saída para uma rede neural, utilizou-se a técnica de janela de tempo móvel. O determinado número de valores na janela de tempo para o vetor de entrada são escolhidas percorrendo a série temporal. Para cada valor de vazão previsto num horizonte temporal I, que é uma saída da rede, um vetor de entrada correspondente contém valores de vazão, os valores de aproximação e de Thales das janelas de tempo de N dias anteriores. A busca em grade com validação cruzada foi executada para descobrir quais configurações de parâmetros fornecem o erro mínimo antes de treinar o modelo final nos conjuntos de treinamento completo. O conjunto de dados foi dividido em duas partes. Os primeiros 80% foram usados como conjunto de treinamento e ajuste de hiperparâmetros dos modelos, e os segundos 20% foram usadas para estimar o desempenho final. A arquitetura de rede que produziu os melhores resultados em termos de erro quadrático médio determinou-se explicitamente tentando todas as combinações possíveis dos hiperparâmetros na validação cruzada time-series split de 5 splits. A fim de demonstrar a capacidade preditiva superior dos modelos baseados em Beveridge, também se optou por desenvolver os modelos de redes neurais regulares, denominadas ANN, e os possíveis parâmetros dos modelos desenvolvidos utilizados na busca em grade como validação cruzada, representados nesta tabela. Todos os procedimentos de dados e desenvolvimento de modelos foram feitos na linguagem de programação Python, com utilização de várias bibliotecas disponíveis. Então, área de estudo. Como estudo de caso, foram modeladas estações fotoelétricas localizadas em duas regiões do Rio Paraíba do Sul. A região Fluminense, que está marcada em verde aqui na mapa, e região Paulista em marrom. Região Fluminense da Bacia, caracterizada por possuir muitos rios afluentes e uma vazão no rio principal extremamente elevada, sendo essas características determinantes para uma dinâmica mais lenta nessa subbacia, nessa região. E região paulista da bacia caracterizada por possuir poucos rios afluentes e uma vazão do rio principal menos elevada, que determina uma dinâmica mais rápida para esta região. As informações das estações utilizadas na modelagem está apresentada nessa tabela.
As séries históricas de evasão são provenientes do Sistema Nacional de Informações Hidrológicas, coordenado pela ANA. Pode ser observado que eventos mais importantes são variações sazonais e altos valores, que são ciclos de cheio no verão e estiagem no inverno. E também notou-se presença muitos dados faltantes com anos de duração, os quais não foram considerados para as previsões. Então, agora, resultados. Inicialmente, uma exploração preliminar de 6 diferentes wavelets foi realizada para identificar wavelet maior em termos de precisão do modelo. Os experimentos foram feitos com o modelo, esses experimentos foram feitos com o modelo OneMulti e repetidos 30 vezes. Na configuração do modelo OneMulti foi usada a transformada wavelet A e a decomposição foi feita com 3 níveis, utilizando 10 dias antecedentes no vetor de entrada para os modelos, e as previsões foram feitas de 7 dias à frente. E 5 estações pluviométricas foram modeladas nesses experimentos, e o número de total de modelos baseados em wavelets foi 30. Então, conforme os resultados apresentados nas figuras, pode ser visto que os modelos que empregam a wavelet MyCoif 4 apresentaram os resultados melhores em comparação aos modelos que empregam as outras wavelets. Dessa maneira, a wavelet MyCoif 4 foi escolhida para experimentos posteriores. Então, a avaliação geral do comportamento de modelos baseados em wavelets e o modelo ANN. Então, nesses experimentos, os horizontes de previsão foram definidos para 1, 3, 5 e 7 dias à frente. Nas previsões foram utilizados dados de séries temporais de vazão diárias de 8 estações pluviométricas. Os modelos One e Multi, nos modelos One e Multi, a série temporal de vazão foi decomposta usando wavelet MyCoif 4 em 3 níveis de decomposição. Foi desenvolvido um modelo separado para cada dia de previsão. Os experimentos foram repetidos 30 vezes. As séries temporais original e subséries de aproximação e detalhe foram divididas em conjunto de dados de treinamento e teste, conforme demonstrado na tabela 4. A tabela 5 apresenta a quantidade de dias antecedentes testados, como as entradas para os modelos. Optou-se por testar diferentes quantidades de dias antecedentes para garantir que os modelos recebem uma estrutura temporal suficiente. E, dessa forma, garante-se que não sejam incluídas muitas ou poucas quantidades de variáveis explicativas que possam potencialmente diminuir o desempenho do modelo. A técnica de validação cruzada, Tensor Split e Simple Split, foi empregada para ajustar, treinar e testar os modelos. Nesses experimentos foram desenvolvidos os seguintes modelos. Para cada abordagem foram desenvolvidos 406 modelos. A tabela 6 demonstra a defasagem do tempo com as quais os modelos exibiram, na média, os melhores desempenhos. Então, comparando o desempenho dos modelos, observa-se que, a partir do horizonte de previsão de um dia à frente, todos os modelos ANN tendem a ter dificuldade na previsão para todas as estações, demonstrando erros muito altos em comparação a modelos baseados em wavelets. Por exemplo, para as previsões maiores que 3 dias à frente, os valores de coeficiente de determinação E quadrado abaixo de 0,5 indicam a ineficiência das previsões de modelo ANN. A mesma tendência pode ser observada em termos de outras
medidas de erro. Por exemplo, comparando o desempenho dos modelos baseados em Weber e os modelos ANN, no caso dessa estação, para previsões de 7 dias à frente, foi obtido que, por exemplo, a o modelo baseado em Weber 1 conseguiu o MAP 8,4%, enquanto o ANN apresentou 33% erro. E no caso de resultados obtidos por modelos ONE, o RMCM diminuiu 71%, o MAP diminuiu 75%, o erro quadrado aumentou quase 70% em relação à previsão usando o modelo ANN. Os valores consistentemente bons de todas as medidas de erro descrevem uma qualidade de ajuste de modelos ONE para todas as 8 estações modeladas. Através dessas gráficas de descrição, também podemos observar que os modelos ONE se ajustam melhor à linha de unidade, assim provando a precisão e eficiência desses modelos. Através das hidrogramas apresentadas, também pode ser observado que os modelos ONE conseguem capturar muito bem a hidrodinâmica complexa do rio, tais como crescimento e queda de vazão do rio durante todo o período de previsão. Em contraste, os modelos ANN produzem subestimações significativas, principalmente para horizontes mais distantes. Na modelagem por ANN, também notou-se a presença da previsão defasada. E, por outro lado, podemos ver que o problema dessa previsão defasada é completamente eliminada pela Weber, o que é considerado uma importante contribuição para aumento de precisão de modelos. O efeito do uso de Weber, a combinação com redes neurais, foi aparentemente a partir da melhoria geral no resultado para todos os horizontes de previsão, no caso de todas as estações modeladas. Então, algumas tendências em comuns que foram notadas na modelagem de todos os modelos. Então, as possíveis causas para a ocorrência de maiores erros no horizonte de previsão mais distantes poderiam ser que as séries históricas de vazão contêm valores médios e baixos em muita maior quantidade que os valores máximos, que pode não ser suficiente para treinamento adequado de modelos. E também a falta de informação mais recente na estrutura do modelo. Por exemplo, para a previsão de horizonte de 5 dias à frente, a informação de 4 dias antecedentes está faltante. E como o fenômeno de vazões altas tem a característica de curta duração, então, os modelos não têm conseguido aprender adequadamente as relações na parte de vazões altas. Também os modelos ONE e ANN demonstraram seus diferentes desempenhos em diferentes estações da bacia do rio. A precisão de modelos para estações localizadas na região paulista foi considerada a menor, o que pode estar relacionado com uma baixa variação na magnitude nas suas vazões. E, por outro lado, os modelos para a região fluminense apresentaram os desempenhos mais baixos, o que também pode ser relacionado a alta variabilidade e magnitude de vazões e a maiores áreas de drenagem. Na modelagem dessa estação, foram observados erros significativos e os maiores apresentados por todos os modelos, o que pode ser relacionado ao fato que a bacia hidrográfica, onde está localizada essa estação, ela possui menor área de drenagem entre todas as estações modeladas. Isso significa que quase não existe armazenamento de água de chuva nessa bacia. Ou seja, a vazão do rio neste local possui variação muito grande. Os aspectos físicos, como área restrita, alta variação na elevação, alto declive, afetam negativamente o desempenho do modelo. E o desempenho também está relacionado direto às características hidromorfológicas locais, que explicam a melhoria ou deterioração da precisão
das previsões. Então, comparação dos modelos One e One Multi. Então, os dois modelos One obtiveram um desempenho muito satisfatório, preciso em termos de métricas em todos os horizontes, no caso de todas as estações modeladas. Em geral, para horizontes mais próximos, os modelos One demonstraram uma melhor capacidade de previsão. No entanto, à medida que o horizonte de previsão aumenta, o desempenho do modelo One torna-se semelhante ao desempenho multi para todas as estações. Para a previsão de 7 dias à frente, em geral, para a maioria das estações, as métricas indicaram que o modelo multi apresentou resultados ligeiramente melhores. Através desses hidrogramas, podemos observar que os modelos One seguem muito bem a tendência de vazão observada e são capazes de capturar o comportamento periódico e reproduzir bem os fluxos baixos e médios até para 7 dias de previsão. O modelo multi tem a tendência de subestimar um pouco a magnitude dos picos, representando a previsão por uma curva suavizada. E, por outro lado, observou-se que também observou-se que multi geralmente representa com mais precisão as vazões baixas. O modelo One tem a tendência de superestimar as vazões mais baixas, porém consegue acompanhar a magnitude dos picos altos de vazão, melhor do que os modelos multi. Então, a avaliação do desempenho dos modelos One para vazões extremas. Então, percorrendo a série histórica, o valor extremo alto ou baixo é extraído a cada intervalo de 5 dias, escolhendo o valor mais alto ou mais baixo, acima ou abaixo de média, dentro desse intervalo. Em seguida, a métrica MAP é calculada para medir o desvio médio entre valores previstos e observados para os extremos alto e baixo. Então, para previsões de 1 e 3 dias à frente, os modelos One possuem uma melhor capacidade de previsão de vazões extremas altas e baixas para todas as estações. Na previsão de 5 dias à frente, os modelos One superam o desempenho do multi na previsão dos picos altos. Por outro lado, os picos baixos foram previstos com mais precisão por modelos multi para todas as estações. Então, a análise estatística. Então, com o objetivo de comprovar as conclusões feitas anteriormente, identificar se existe diferença estatisticamente significativa entre os desempenhos dos modelos One e Multi para o horizonte de previsão 7, empregou-se a análise estatística e também para determinar qual abordagem de previsão baseada em Bayes apresenta melhor desempenho na modelagem de vazões extremas. Então, o teste Woodman-Whitney foi empregado nas métricas obtidas a partir de 30 execuções para a previsão de vazão de 7 dias à frente. Em geral, os modelos One e Multi demonstraram os desempenhos diferentes e o ponto da diferença é na modelagem dos vazões extremos. Os modelos multi fornecem previsões mais precisas na modelagem de vazões extremas baixas para todas as estações. Além disso, as vazões extremas altas das duas estações da região paulista também são previstas com mais precisão por modelo multi. Em contraste, o modelo One fornece a previsão mais precisa na modelagem de vazões extremas altas para as demais estações modeladas. Então, as conclusões. Então, o presente estudo foi realizado para a previsão de vazões médias diárias em 8 estações fonemétricas distribuídas ao longo do rio.
Dada a importância estratégica da região compreendida por esta bacia, este estudo fornece contribuições científicas para a área de modelagem computacional aplicada a recursos hídricos. Objetivos gerais específicos foram alcançados e proporcionou uma abordagem eficaz, desenvolvendo modelos híbridos com precisão superior, acoplando redes neurais artificiais e transformada Bayes. São feitas previsões de vazão média diária de 1, 3, 5, 7 dias à frente, e investigada a influência de diferentes wavelets na precisão das previsões, e escolhida a wavelet MAI e níveis de decomposição apropriadas e adequadas para serem modeladas. O desempenho dos modelos BAM comparado com duas ANN, a presença de previsão defasada demonstrou a inconsistência de modelos ANN, demonstrou-se que o desempenho dos modelos BAM são significativamente superior ao do ANN em termos de medidas de eficiência em todos os horizontes de previsão. Os eventos extremos em todas as 8 estações foram previstos com modelos BAM com excelente precisão para todos os horizontes temporais. A análise estatística indicou que o modelo BAM Multi conseguia representar melhor os ciclos de vazão baixos e mais adequada para cenário de seca. O modelo BAM consegue acompanhar melhor magnitude de vazões extremas altas e mais adequado para cenário de inundações. Os resultados desse estudo sugerem uma potencial de aplicação de modelos BAM e um sistema de alerta para reduzir o risco de inundação seca e gestão de recursos hídricos em tempo real. Estes modelos são uma opção viável para grandes bacias hidrográficas como a bacia do Rio Paraíba do Sul. As perspectivas de trabalhos futuros. Explorar o potencial de modelos BAM em previsão de longo prazo, acoplar outros algoritmos de aprendizagem de máquina, como a transformada Bayes, explorar o uso dos vazões a montante como variáveis de entrada para modelos BAM, aplicar os modelos BAM em outros pontos da bacia do Rio Paraíba do Sul, explorar a complexidade das séries históricas de vazão e relacionamento com a previsibilidade. Então, os artigos publicados durante a pesquisa e referências e agradecimentos. E eu agradeço a todo mundo pela atenção e agradeço a programa de consideração e modelagem computacional, agradeço a CAPES pelo financiamento, agradeço a Ana pela disponibilidade de dados e Universidade de Juiz de Fora.